primogênito lá no Egito está registrada em Apocalipse capítulo 12. Aqui foi a sombra das coisas que haveriam de vir aqui. Tudo que aconteceu com eles lá no Egito, lá, com os primogênitos e com Israel lá no Egito, lá, são sombra das coisas que haveriam de vir, das coisas que haveriam de acontecer no Novo Testamento aqui, ó. Então esses dois capítulos aqui, ó, eles estão entrelaçados um no outro. Quando você lê o Êxodo junto com o Apocalipse 12, você ganha a revelação de tudo aquilo que eu venho falando em todos os vídeos aí. Então a finalidade desse vídeo é mostrar que o arrebatamento, ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que dizem aí que ninguém pode saber o dia e nem a hora. Então hoje eu quero começar esse vídeo lendo Mateus capítulo 24, versículo 36. E aí depois nós vamos estar lendo Amós, lá atrás. Nós vamos estar lendo lá no livro de Amós, lá aquela parte lá que fala que o Eterno não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Então, o que eu quero mostrar para os irmãos? Eu quero mostrar para os irmãos que essa palavra, ninguém sabe o dia e nem a hora, é um acréscimo feito pela Igreja Católica, tá? Primeiramente, vamos ler lá. A parábola da figueira. Mateus 24, versículo 32 diz assim: Aprendei da figueira esta parábola. Quando o seu ramo se torna tenro e as suas folhas começam a brotar, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Passarão os céus e a terra, minhas palavras, porém, não passarão. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, irmãos, isso aqui é a maior ignorância do mundo. Por quê? Porque é lógico que o Filho do Eterno sabe o dia do arrebatamento. O Eterno não ia esconder isso de Yahshua, porque Yahshua faz parte da salvação junto com o Eterno. Os dois trabalham junto para poder salvar o homem. O homem é resgatado através do Filho do Eterno, através de Yahshua. Então, achar que Yahshua não sabe o dia é a maior ignorância da pessoa. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, o que acontece? Quando chega nessa parte que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, isso é acréscimo. Por que isso é acréscimo? Porque eu já falei que o livro desses 4 evangelhos aqui, o confiável é Lucas. João, 4º evangelho, já está descartado. Nós já desmascarou ele todinho. Tem um vídeo aí que nós mostra aí toda a contradição dele, desde o primeiro capítulo até o último, ele é cheio de contradição. Então ele é um livro apócrifo. Ele não vale nada do 4º evangelho. Ele não foi escrito pelo apóstolo João, pelo apóstolo Elrano. Ele foi escrito por vários editores em várias épocas. Não vou entrar nessa questão aqui do 4º evangelho. A meta aqui é mostrar que o livro de Mateus e o livro de Marcos tem acréscimo feito pela Igreja Católica. Então vamos lá, vamos estar lendo a mesma passagem agora no livro de Lucas. Por que Lucas? Porque Lucas, o apóstolo Shaul falou dele. O que o apóstolo Shaul falou? O apóstolo Shaul falou assim aqui, Yahshua, quando ele ressuscitou, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Ele fala assim, quando Yahshua ressuscitou, primeiro ele apareceu a Pedro, a Cefas. A primeira pessoa que ele apareceu foi Pedro, foi para Cefas. Já esses outros evangelhos entram em contradição, dizendo que ele apareceu para a mulher primeiro, para Maria Madalena. Não, ele apareceu para Cefas, igual Paulo, Shaul falou. E Shaul fala que ele é um livro inspirado pelo Eterno. Está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Então o livro de Lucas, quando ele começa ele fala assim, depois de uma acurada investigação, resolvi escrever os fatos que aconteceu com respeito a Yahshua Mashiach. Capítulo 1 ele fala que ele fez uma acurada investigação. Os outros não. Os outros têm coisas acrescentadas. Então vou ler Lucas agora, a parábola da figueira. Lucas capítulo 21, versículo 24, diz assim, versículo 29. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Aqui ele dá mais um complemento. Ele fala das outras árvores, que são os outros países lá da Europa surgindo. Então bem, quando brotam, olhando a sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma também vós, quando vis essas coisas acontecerem, sabeis que o reino do Criador está próximo. Em verdade vos digo que essa geração não passará, sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão. Minhas palavras, porém, não passarão. Aí não tem o versículo. Ninguém sabe o dia e nem a hora, somente nem o Filho nem os anjos, somente o Pai. Esse versículo não está no livro de Lucas. Por quê? Porque não houve um acréscimo aqui.
Esse livro o Eterno não deixou corromper as mensagens que estão aqui. Se tem alguma contradição, ainda não achei. Então veja bem, irmãos. Yahusha, ele está contando a parábola da figueira para nós sabermos quando é que vai acontecer o arrebatamento. A figueira é o brotar de Israel. Israel foi cortado no capítulo 13 de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Interessante que ele é o único que fala que a figueira foi cortada. Lucas 13, versículo 6, ele fala que a figueira ia ser cortada. Ela foi cortada, Israel foi cortado, foi lançado para fora do país deles. Lucas, ele fala assim, vocês vão ser lançados para fora do país de vocês, vão cair ao fio da espada lá, e eles caiu mesmo, Adolf Hitler perseguiu eles. E aí depois ele virou e falou, depois eu vou trazer vocês de volta para a terra de vocês. Ele chama isso de o brotar da figueira, a figueira brotando novamente. Quando aconteceu isso, amigo? Em 1948, no dia 14 de maio, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha ajudou Israel a virar um país. Ele virou um país de um dia para o outro para cumprir a profecia de Isaías 66, versículo 8, onde diz, quem já viu tal coisa, pode uma nação nascer de um dia para o outro? Assim será Sião. Israel brotou. Em 1948, no dia 14 de maio, ali houve um brotar da figueira e Yahusha falou, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Salmos 90, versículo 10 diz que uma geração é de 70 a 80 anos. Israel está com 73 anos. Então, Israel não vai completar 74 anos antes que o arrebatamento aconteça. Por quê? Porque no Salmos 90, versículo 10, ele diz, uma geração é de 70 a 80 anos. Depois disso, nós voamos. Ele está falando do segundo arrebatamento que acontece no final dos 80 anos. Então Israel está com 73. Mais 7 de tribulação, completa-se os 80. O livro de Apocalipse fala do filho varão que há de nascer. O filho varão, um menino homem. Está falando do filho varão, é os vencedores. O IBGE já mostrou que o homem, ele vive em média de 73 anos. A mulher vive em média de 80 anos, o IBGE mostrou. No livro de Apocalipse, capítulo 12, fala que a mulher vai dar à luz ao filho varão. O filho varão, ele sai então com 73 anos da nação de Israel. E diz que a mulher foge para o deserto. A mulher fica até o final dos 80 anos. Então, meus irmãos, está tudo interligado. Eu estou mostrando para vocês aqui que essa questão de que ninguém sabe o dia nem a hora caiu por terra. Por quê? Porque Yahusha está dando uma revelação para nós saber quando é que vai acontecer o arrebatamento. Ele está mostrando que Israel não vai completar os 74. A geração não vai passar, não pode passar essa geração. Ele falou, passarás os céus e a terra. A minha palavra não vai passar. Então esse versículo, ninguém sabe o dia nem a hora, vai cair por terra aqui agora nesse estudo. Onde está Êxodo versus Apocalipse 12, mostrando que os dois encaixam um no outro. Para entender o Apocalipse 12, você tem que ler o Êxodo 12. É tanto que o capítulo é o mesmo, ó. O capítulo é o mesmo, capítulo 12 e capítulo 12. Aí eu vou mostrar a história. Lógico que eu não vou pegar só os versículos de Êxodo para mostrar a história de Israel lá no Egito. Eu vou pegar outros versículos. Mas tudo está centralizado aqui. E está centralizado aqui. É isso que nós vamos ver agora. Então Mateus e Marcos, meus irmãos, estão cheios de acréscimo. O livro de Mateus, por exemplo, capítulo 25, fala para poder as pessoas emergirem no nome nos títulos da Trindade. Manda as pessoas serem batizadas nos títulos da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí já foi comprovado, que é um acréscimo feito pela Igreja Católica. E Yahusha não mandou ninguém batizar na Trindade. Olha o que está escrito no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia católica. Olha o que está escrito aqui, ó. Ela foi editada por teólogos protestantes e católicos. Olha o que está escrito no rodapé dela. É possível que em sua forma precisa essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Foi colocado depois. O batismo era feito no nome do Filho. Depois os padres mudou. Olha o que está escrito. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Yahusha. Mais tarde, deve-se ter se estabelecido a associação do batizado às três pessoas da Trindade. Quaisquer que tenham sido as variações nesse ponto, a realidade profunda permanece a mesma. Então ele está falando assim, mais tarde, eles mudaram o batismo, a imersão que era feita no nome de Yahusha para os títulos da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque a Igreja Católica trouxe essa doutrina da Trindade. Então foi mudado. Eu estou mostrando para os irmãos aqui que o livro de Mateus está acrescentado. Quando você chega no livro de Lucas, no final ele fala assim, ó, ide por todo mundo,
pregando o arrependimento no meu nome. Aí a imersão no livro de Atos, ela já começa no nome de Yahshua. Então, esse Mateus e Marcos está cheio de acréscimo. O livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 9 em diante, onde fala: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê está condenado. É acréscimo, é só você ler no rodapé que você vai ver falando assim, ó, o trecho final de Marcos, versículo 9 ao 20, faz parte das escrituras inspiradas. É tido como canônico. E isso não significa necessariamente que foi escrito por Marcos, tá vendo? Aqui já começa mostrando, aí ele vira e fala, ó, que foi feita uma redação ali, ó. Tem texto que ele já joga para fora. Se eu não me engano, a Bíblia de Jerusalém, deixa eu ver se ela joga para fora. Não, aqui, nela aqui parece que está contendo ele ainda. Então o que acontece? É um acréscimo essa passagem do livro de Marcos. Então Marcos e Mateus está cheio de acréscimo, cheio de fermentos. Por isso que no livro de Mateus fala assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, o Filho do Homem vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Falando que Yahshua ia ficar no coração da terra durante 3 noites, 3 dias e 3 noites. Isso é mentira. Por quê? Porque Yahshua morreu na sexta, ficou a noite da sexta, a noite do sábado, ressuscitou domingo de manhã. Quer dizer, a noite, a terceira noite que está registrado no livro de Mateus? Não existe. Mas quando você chega no livro de Lucas, o livro de Lucas fala assim: o Filho do Homem há de ressuscitar no terceiro dia. Só estou mostrando que esse versículo, ninguém sabe o dia nem a hora, é acréscimo feito pela Igreja Católica. Por isso que na parábola, a mesma parábola da figueira no livro de Lucas, Yahshua não colocou lá. Lá não tem esse versículo. O autor do livro de Lucas não colocou lá, ó. Ninguém sabe o dia nem a hora. Por quê? Porque é acréscimo. Por quê, irmãos? Porque o Eterno, ele não vai fazer nada na terra sem antes revelar os seus segredos para os seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim: pois Ial não faz coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Então o Eterno não vai fazer nada, nem o arrebatamento ele não vai fazer sem antes avisar os seus servos, os profetas. Por que o Eterno não vai fazer nada sem avisar? Porque o Eterno sempre avisou. O Eterno avisou Noé que ele ia destruir toda a raça humana. Que é uma coisa mais séria do que isso? Isso é igual o arrebatamento. O Eterno avisou: ó, vou matar todo mundo. Avisou para Noé: constrói a arca, que no dia que você terminar e entrar lá para dentro, eu vou exterminar todo mundo. Ele avisou. O Eterno mandou avisar Ló. Os anjos foram lá em Sodoma e Gomorra e avisou Ló. Falou: sai daí, que eu vou mandar fogo de cima para baixo e vou arrebentar com essas duas cidades, Sodoma e Gomorra. O Eterno então foi lá, avisou, ainda tirou ele lá de dentro ainda. Tirou ele lá, porque ele era um servo relaxado, mas avisou o servo relaxado. Usou Abraão para interceder e enviou os anjos para poder tirar ele de lá. Então o Eterno avisa, o Eterno não faz nada sem avisar. Daniel, ele calculou quando é que Israel ia sair do cativeiro na Babilônia. Ele calculou para saber quando é que eles iam sair. Então, o Eterno deu as 70 semanas para o povo dele lá. Eles não calcularam nada, não ficaram sabendo quando é que Yahshua ia chegar lá. Então o Eterno dá as escrituras para nós pesquisarmos quando é que as coisas vão acontecer. E agora eu quero mostrar para vocês que tudo aqui, ó, quando nós encaixar Êxodo com Apocalipse, eu vou mostrar para vocês que o arrebatamento tem que acontecer no dia 15 de Nissan. A resposta está aqui. A resposta está aqui. E agora nós vamos ver isso. Então nós vamos começar o estudo agora, meus irmãos. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos comparar a história do Êxodo 12 com o Apocalipse 12. Nós vamos comparar a história de Israel lá no Egito com o Apocalipse 12. Então, se você tem duas Bíblias aí na sua casa e quiser abrir uma no capítulo 12 de Êxodo e outra no capítulo 12 de Apocalipse, você pode abrir que vai ficar mais fácil para você. Se você quiser também só anotar os versículos, fica a critério seu. Mas antes de começar esse estudo, primeiramente nós temos que ler Colossenses capítulo 2, versículo 17 e 1 Coríntios capítulo 10, para depois nós entrar. Vamos lá. Colossenses 2, versículo 17 diz assim: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. O apóstolo Shaul falou assim: tudo que aconteceu com eles no Velho Testamento são sombras das coisas que haveriam de vir. Ou seja, das coisas que vai acontecer com a igreja do Mashiach no Novo Testamento. Vamos lá agora. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob as nuvens e todos passaram pelo mar, tendo sido todos
batizados, emergidos na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, já começou mostrando que eles saíram do Egito, passaram pela imersão na nuvem e no mar. Na nuvem representa o Espírito do Eterno. No mar representa a água aqui na terra, aqui na terra, representa a água na terra, quando você emerge a pessoa na água. Então, quando você faz a imersão da pessoa na água, ele é batizado, ele é emergido para dentro do Espírito do Eterno e ele é emergido aqui na água na terra. Que os dois batismos formam um só. Os dois estão ligados. Não tem como você separar o batismo, a imersão no Espírito das águas aqui na terra, não. Vamos lá. E eles foram batizados em quem? Em Moisés. Porque Moisés era o líder deles. A igreja é emergida em quem? Em Yahshua, porque Yahshua agora é o líder da igreja. Ela é emergida no nome de Yahshua. O versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Yahshua. Tá vendo que tudo lá são sombra? A pedra estava lá, Yahshua. Yahshua está conosco hoje. Ele que dá a água da vida para nós hoje, que é o Espírito do Eterno que sai por meio dele. Entretanto, o Criador não se agradou da maioria deles, razão porque foram prostrados no deserto. É o que está acontecendo no nosso meio, muitos já caíram. Ora, estas coisas se tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles fizeram. Muitos caíram na idolatria, adorando o nome de Jesus, a Trindade. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir, entregou para a carne. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia, 23 mil pessoas, né? Não ponhamos o Criador à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O anjo da morte passou lá. E o anjo da morte nós vamos ver aqui, que nós vamos ver que ele vai passar agora também. Estas coisas, o versículo 11 agora. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós os outros, sobre quem os fins dos tempos têm chegado. O apóstolo falou. Foi escrito para... Tudo que aconteceu com eles foram escritos para nós, a igreja. Para servir de exemplo para nós. Então, Colossenses está escrito o quê? Tudo o que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Por que era necessário nós ler esse capítulo todinho primeiro? Porque eu vou mostrar o dia 15 de Nissan, que é nesse dia que tem que acontecer o arrebatamento. Porque tudo lá são sombra do que há de acontecer no Novo Testamento. Se a pessoa não aceitar isso, ele não crê na palavra do Eterno. Então nós vamos começar lá agora. Vou ler agora. Vamos comparar agora Êxodo, a história de Êxodo 12 com o livro de Apocalipse, capítulo 12. Vou abrir aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, deixar aberto aqui para nós ir lá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, Apocalipse 12, abrir aqui. Vamos lá. O que acontece primeiro? De cara você já vê que o capítulo 12 é o mesmo capítulo 12 do livro de Apocalipse. Já está batendo. Bem, lá eles tinham o sangue do cordeiro. Lá no livro de Êxodo 12 apareceu o sangue do cordeiro. Onde está isso, meus? Êxodo 12, versículo 13. Fala do sangue do cordeiro que ia ser passado nos umbrais das portas. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Apocalipse 12, versículo 11. Eu acho que eu vou só citando. Depois você anota na sua casa e confere aí se você quiser. Hebreus capítulo 11, versículo 28, o que está escrito lá? Fala que Moisés, pela fé, passou o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Então lá tinha o sangue do cordeiro. Apocalipse capítulo 12, versículo 11, fala do sangue do cordeiro. Lá tinha o cordeiro. Apocalipse 12, versículo 11, fala do cordeiro. Está vendo que os dois capítulos interligam um no outro? Agora vem. Lá tem os primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo 12, fala dos primogênitos. Hebreus capítulo 11, versículo 28, também fala dos primogênitos. E Hebreus 12, versículo 23, fala a igreja dos primogênitos que está no céu. Então, lá tinha os primogênitos. No Novo Testamento, no livro de Apocalipse 12, também aparece o primogênito. Quem é o primogênito do Apocalipse capítulo 12? O filho varão. Apocalipse 12, versículo 5, eu já ensinei que o filho varão é os primogênitos. Por quê? Porque no versículo 11 fala assim, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Lá no Egito, os primogênitos venceram
o anjo da morte, graças ao sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 fala, eles, os primogênitos, o filho varão, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Estou mostrando que o filho varão é os primogênitos que estavam lá, os primogênitos que estão lá no livro de Êxodo, representa o primogênito que está no Novo Testamento. Era uma sombra, tá entendendo? Então tudo é sombra. Vamos interligando para nós chegar no dia 15 de Nissan. Eles saem do Egito e vão para o deserto, não é isso? Israel é a mulher no deserto. Salmos, capítulo 107, versículo 4. E Êxodo, capítulo 13, versículo 18. Fala que eles foram para o deserto. Por quê? Porque Israel, no Velho Testamento, era a esposa do Eterno no Velho Testamento. Então, eles saíram do Egito e foram para o deserto. Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. Fala que a mulher, a igreja em toda a terra, ela fugiu para o deserto. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, fala assim, ó. Versículo 14. Versículo 13 fala que depois que ela deu a luz ao filho varão, ela fugiu para o deserto. Apocalipse capítulo 12, versículos 5 e 6 também fala que na hora que o filho varão nascer, a mulher vai fugir para o deserto. Estou mostrando que lá tem o deserto e no Novo Testamento tem o deserto. Lá tem a mulher que era Israel, que representava a mulher do Eterno. No Novo Testamento tem a mulher, a igreja, que hoje está em adultério com Yahshua, mas é a mulher de Yahshua. Lá no final de tudo, depois ela vai se purificar e vai se tornar esposa dele. Então estou mostrando que lá tem uma mulher, aqui também tem uma mulher. A mulher lá foi para o deserto. Apocalipse 12, versículo 14, a mulher também vai para o deserto. Êxodo fala da águia. Êxodo 19, versículo 4. Vós mesmo vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e os trouxe a mim. Então lá aparecem as asas da grande águia. O Eterno falou que carregou eles com asas de águia. Êxodo 19, versículo 4. Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Foi dado as asas da grande águia para que a mulher voasse até o deserto. Então, irmãos, lá tem as asas da águia. Apocalipse capítulo 12, versículo 14 tem as asas da águia. Tem a mulher sendo levada por meio das asas da águia. Lá a mulher foi levada como asas de águia para o deserto. Apocalipse 12, versículo 14. Foi dado as asas da grande águia para que a mulher voasse até o deserto. Tá vendo, irmão? Tanquial é magnífico, tudo está interligado. Estou interligando para os irmãos, que eu quero chegar lá no dia 15 de Nissan, que é o dia do arrebatamento. Vamos derrubar essa heresia do sistema das denominações e que diz que ninguém pode saber o dia nem a hora. Já caiu por terra o dia e a hora nós sabemos, é o dia 15 de Nissan. Nós podemos ter errado o ano, mas nós não erramos a estação, que é primavera, nós não erramos que vai ser na Páscoa, nós não erramos o mês, que vai ser o mês de Nissan, e nós não erramos o dia, nós não erramos. Depois eu quero tentar mostrar também a questão da hora aí, ó. Eu vou mostrar que vai ser à meia-noite. Vou mostrar aí. Quem tá lá na meia-noite, lá em Israel. Vou mostrar, calma aí. Êxodo fala da terra prometida. Êxodo fala da terra prometida. Fala que ele estava sendo levado para a terra da promessa, a terra de Canaã, a terra do descanso, conhecido como terra do descanso. Êxodo 12, versículo 25. Apocalipse capítulo 5, 12, versículo 5. Fala que o filho varão ele foi arrebatado e foi levado para o trono do Criador. Lá é a terra do descanso, onde o Eterno está. Onde está o trono e onde o Eterno está é a terra do descanso. É tanto que quando eles entrou lá na terra do descanso em Canaã, eles topou com um anjo com a espada desembainhada e Josué perguntou para ele, você é um dos nossos ou do nosso inimigo? Aquele anjo era Yahshua, o anjo de Yahweh. Ele falou, não, eu sou o príncipe dos exércitos de Yahweh. E o lugar que você está é terra santa, tira a sandália dos seus pés. Lá é a terra santa, onde o filho varão vai entrar. Então estou mostrando que ambos saíram para entrar na terra do descanso. Ambos os grupos. Agora já vou passar para outra página aqui. Êxodo 12. Os primogênitos entraram na terra de Canaã. Os primogênitos. Vou ler essa passagem. Números, capítulo 32, versículo 11. Olha que magnífico, irmãos. Qual que era a finalidade do Eterno lá? Tirar os primogênitos para poder fazer eles entrar na terra do descanso. O foco do Eterno ali era os primogênitos. O livramento foi dado aos primogênitos ali para eles saírem do Egito e entrar na terra de Canaã. Esse era o foco do Eterno ali, ó, no Velho Testamento. E no Novo Testamento é a mesma coisa. O foco é livrar o primogênito para ele entrar lá. Vamos lá agora. Êxodo 32, versículo 11 diz assim. Estes homens que saíram do Egito da idade de 20 anos, olha os primogênitos aí,
para cima, da idade de 20 anos para cima, jamais verão a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, pois não me seguiram de modo íntegro. De 20 anos para cima, os velhos. Falou, os velhos não vão entrar. Os velhos não vão entrar. Por quê? Porque quem ia entrar era os primogênitos, era só os novinhos. Então o livramento foi dado para os primogênitos, para eles entrar. Então o que o Eterno falou aqui? De 20 anos acima não vai entrar. O que vai acontecer com o arrebatamento? Quem vai fugir para o deserto? É a mulher. Quem é que vai ser arrebatado? O filho, o menino, o primogênito. Aí fala, o primogênito, ela deu à luz a um filho varão, que é o primogênito. Ele foi arrebatado para o trono do Criador. Então a meta do livro de Apocalipse capítulo 12 é mostrar que quem vai entrar na terra do descanso é o primogênito, é o filho varão. Por isso fala, eles o venceram. Então quem vai entrar na terra do descanso é o primogênito. Aqui quem está mostrando aqui, o Eterno está mostrando o quê? Que quem tinha mais de 20 anos acima não ia entrar. Não ia entrar. É tanto que a história mostra que dos velhos quem entrou foi só 2, Josué e Caleb. Então o texto está mostrando aqui, ó, de 20 anos acima não vai entrar. Quem vai entrar? Só os primogênitos. Por quê? Porque os primogênitos não estavam presos na idolatria do egípcio. A mulher do livro de Apocalipse 12 é a igreja em toda a terra, é a Laodiceia, é o sistema aí, é as igrejas evangélicas. Estão presos na idolatria da trindade e do nome Jesus. Por isso não vão entrar. Os primogênitos lá não estavam com o coração preso naquela idolatria, eles eram muito novinhos. Então eles conheceram o Eterno, se aprofundaram no nome do Eterno para poder entrar na terra de Canaã. Agora o que acontece? No livro de Apocalipse quem vai entrar é só o filho varão, é só os 144 mil, que não se contaminaram com mulheres. Mulheres são igrejas. Eles não têm idolatria, fala, na sua boca não se achou mentira. Eles são íntegros, são fiéis. Eles não estão presos na idolatria da trindade do nome de Jesus. Por isso que eles vão entrar. Tá entendendo? Então a meta era fazer o primogênito entrar na terra do descanso. A meta do Apocalipse 12 é fazer o filho varão subir e entrar na terra do descanso. Então vamos lá. Lá apareceu o exterminador. Êxodo 12, versículo 23. Vamos ler lá agora. Êxodo 12, versículo 23. Eu leio aqui. Lá apareceu o exterminador. Aí nós vamos ver o exterminador no capítulo 12 de Apocalipse. Êxodo 12, versículo 23 diz assim. Aqui, ó. Porque Iau passará para ferir os egípcios, e quando vi o sangue sobre a travessa e sobre os 2 marcos, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir. Então, o exterminador apareceu lá para poder exterminar, para poder matar os filhos dos egípcios. Aonde está o exterminador no livro de Apocalipse, capítulo 12? Apocalipse, capítulo 12, versículo 3, aparece o exterminador. Viu-se também um outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher para devorar o filho tão logo nascesse. Presta atenção. O dragão aqui, a meta dele é pegar o primogênito do livro de Apocalipse. Ele deteve em frente da mulher para devorar o primogênito, tão logo ele nascesse. Lá no Egito, qual era a meta do exterminador? Matar os primogênitos. Matar os primogênitos que não tivesse o sangue do cordeiro sobre eles, que não tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. No livro de Apocalipse diz que o primogênito, eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Venceu o exterminador, venceu a Satanás, venceu o exterminador graças ao sangue do cordeiro. Lá a meta era pegar os primogênitos e matar. No livro de Apocalipse, capítulo 12, o exterminador quer pegar o primogênito, quer pegar o filho varão e quer matar ele. Porém, lá o exterminador não pôde tocar nos primogênitos dos filhos de Israel, porque o sangue do cordeiro estava sobre ele. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala que o filho varão, o dragão não vai poder pegar ele. Por quê? Porque o filho varão vai vencer a Satanás, graças ao sangue do cordeiro. Viu o tanto que o Eterno é tremendo, irmão? Lá tinha o exterminador. No Novo Testamento tem o exterminador, que é o grande dragão vermelho. Vamos lá. Então vamos lá. E a história então se repetiu. Lá o dragão, o exterminador, queria pegar o primogênito. Aqui também o dragão quer pegar o primogênito, mas não vai dar conta, porque o sangue do cordeiro está sobre ele. Vamos lá. Ó. Eu interliguei o capítulo 1 com o outro. Lá os primogênitos ganharam o livramento. Não tá? Êxodo 12, versículo 23.
Apocalipse capítulo 12, versículo 11 fala, eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro, e eles ganhou o livramento. Por quê? Porque o filho varão vai ganhar o livramento. Porque no capítulo 12, versículo 4 e 5 fala assim, a mulher deu à luz ao filho varão e ele foi arrebatado. O arrebatamento é o seu livramento. Ele vai ganhar o livramento. Igual lá no Êxodo eles ganhou. Vamos lá. Eles saíram às pressas. Êxodo 12, versículo 11. Fala que eles, e Êxodo 13, versículo 3. Fala que eles saíram às pressas. Eles tiveram que sair às pressas. Por quê? Porque ali está falando da história, está simbolizando o arrebatamento que vai acontecer com o filho varão. Lá eles tinham que sair com vara na mão, com os lombos cingidos, sandália nos pés. E tinha que estar alimentado com o cordeiro, porque o Eterno não quer nenhum fraco no meio dele. Então, o Eterno não quer nenhum fraco no meio do seu povo. Então lá, eles tinham que sair com vara na mão, com os lombos cingidos, calçado os pés com a sandália. Aonde está isso? Efésios, o apóstolo Paulo fala assim, nós devemos nos revestir de toda a armadura, ter a couraça da justiça, os lombos cingidos, os pés calçados com a preparação do evangelho, o escudo da fé, a capacete da salvação e a espada do Espírito na mão. Então, quem é que vai ser arrebatado? Só quem está revestido, por isso que lá eles tinham que estar revestido. Então o que acontece aqui? Lá fala que eles foram arrancados com mão forte. Êxodo 13, versículo 3. O que é ser arrancado com mão forte? Está falando do arrebatamento. A palavra arrebatamento significa arrancar com força. Êxodo capítulo 13, versículo 3, eles foram arrancados com mão forte. Apocalipse capítulo 12, versículo 5, o filho varão vai ser tirado com força. É o arrebatamento, ele foi arrebatado. Está entendendo, irmão? Quanto que Yahweh é magnífico? Êxodo capítulo 12, versículo 29 ao 31 diz assim, ó. No dia que o exterminador passou, houve gritos e agitação. Vamos lá? Êxodo 12, versículo 29. No meio da noite, Yahweh feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que deveria sentar-se ao seu trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite, com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor, e houve uma gritaria lá no Egito. No Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés, mandou partir. Então tá. Então lá houve uma gritaria no dia em que o exterminador passou. Agora eu quero estar lendo para vocês o livro de Jó. Em Jó capítulo 34, versículo 20 diz assim: morre-se de repente em plena noite. Morre de repente em plena noite. Lá no meio da noite houve morte. Faraó levantou porque houve morte. O exterminador estava passando. Então olha, morrem de repente em plena noite. O povo se agita. Lá houve uma agitação, uma gritaria. Eles desaparecem. E sem esforço de mão humanas. Então está dizendo aqui que vai acontecer o quê? Vai acontecer o arrebatamento na hora que o exterminador estiver passando. Por quê? Porque lá o exterminador, ele passou na Páscoa, na Pessa. A palavra Pessa significa passar por cima. A palavra Pessa significa passar por cima. Lá o exterminador passou por cima. Romilson, quem é que vai estar representando o exterminador lá do Apocalipse capítulo 12, que fala do grande dragão vermelho? O grande dragão vermelho do livro de Apocalipse capítulo 12 é Satanás. A sua cauda é os anjos que caíram com ele. Porém, o que representa ele é um planeta chamado Nibiru. Ele tem 6 vezes maior do que a Terra. E ele vai estar passando por cima bem na hora. A sua cauda vai estar arrastando vários detritos atrás dele. A sua cauda representa os anjos caídos. E ele representa Satanás. Ele é um grande dragão vermelho. Ele é Nibiru. Ele vem com 7 luas ou 7 planetas atrás dele. E ele vai passar por cima. Ele vai passar por cima da terra. E vai haver o quê? Vai haver gritaria. Desespero no mundo inteiro. Vai haver desespero. E vai haver morte. No meio da noite vai haver morte. Por quê? Porque Nibiru vai lançar sua cauda sobre a terra e vai matar os exércitos da Rússia que vai estar em guerra com Israel. A Rússia, o Irã e a Turquia. Então o anjo da morte vai estar passando, vai estar havendo gritaria em toda a terra. E no meio da noite vai haver morte. Vou colocar uma Bíblia aí agora, que essa Bíblia aí ela tem 3.600 anos. Ela foi escrita, eles falam que principalmente o início dela ali foi escrito pelos egípcios.
Como todo texto não canônico, essa Bíblia é considerada apócrifa, ou seja, não verdadeira, mesmo sendo esses textos muito mais antigos e se assemelhando com os textos bíblicos atuais. Essa Bíblia foi levada e protegida por Arimateia e seu grupo, que ficaram conhecidos como os primeiros judeus cristãos da Bretanha, e também, segundo estudos, responsáveis pela criação da primeira igreja cristã no mundo. A Bíblia de Coburn é composta por 11 livros, sendo os 6 primeiros escritos por acadêmicos e escribas egípcios após o Êxodo, e os 5 livros restantes escritos por sacerdotes da Grã-Bretanha após a morte de Jesus. Essas obras foram guardadas na abadia de Glastonbury, Reino Unido, até o século XII e eram consideradas como o grande tesouro da Grã-Bretanha, mas só foram reveladas ao mundo em 1992. No texto A Criação, que é muito parecido com o nosso livro do Apocalipse, ele descreve o Apocalipse antes da própria criação em si e fala sobre o fim como se fosse um evento de recomeço, ou seja, ele fala sobre o fim dos tempos, mas não no futuro. Ele descreve um apocalipse já ocorrido. E esse é um detalhe muito intrigante. Ele descreve vários apocalipses cíclicos. Além disso, cita o grande dragão vermelho e dá a entender claramente que esse dragão seria um astro errante que sempre fecha o fim desses ciclos, como na extinção dos dinossauros ou no dilúvio. Isso indica que sempre se tratou do mesmo corpo celeste. Lembrando que, se falando de religião, a palavra dragão pode ser interpretada como algo mau, ou o diabo em si. Bom, agora vejam. Essa é uma tradução livre do texto A Criação, versículo 3, link na descrição. Deus fez um dragão do céu exterior para vir abranger a ela. O dragão era terrível de se ver, e ele chicoteou o rabo e soprou fogo e brasas quentes, e uma grande catástrofe se abateu sobre a humanidade. O corpo do dragão foi envolto por uma luz brilhante, e o frio embaixo de sua barriga era terrível. O brilho em seus tons era avermelhado, enquanto atrás dele arrastou a cauda com um fluxo de fumaça. Ele vomitou pedras quentes e sua respiração era como um veneno sobre a narina dos homens. Sua passagem causou grandes trovões e relâmpagos que rasgaram o céu, e todo o céu e a terra se aqueceram. Os mares foram soltos de seus berços, levantando-se e cobrindo todas as terras. Houve um estridente e horrível uivo desencadeado pelos ventos. Os homens foram golpeados com um terror enlouquecido e com uma visão terrível nos céus. Bom, podemos notar diversas semelhanças com o livro do Apocalipse, contudo com uma forma diferente de escrita, deixando claro que o dragão veio do céu exterior, ou seja, do universo, que ele jogou pedras quentes na terra, ou seja, meteoros, e ainda que os mares foram soltos do seu berço, como em tsunamis, e ainda houve um estridente uivo desencadeado pelo vento, ou seja, podem ser as trombetas do Apocalipse. Conclusão. A Bíblia nos diz que muitos não vão ver ou não vão acreditar nos sinais. Bom, muitos de nós procuramos por respostas para muitas lacunas. O mundo vem passando por mudanças como uma intensa dor de parto para o planeta, com terremotos, furacões e vulcões cada vez mais fortes. Todos esses textos nos ligam a um possível grande astro, que os cientistas afirmam existir, mas tendem a nos omitir o conhecimento como um todo. O mundo está mudando, então vamos ficar atentos, pois podemos estar próximo ao lumiar de um novo encerramento de ciclo. E nosso mundo, como conhecemos, pode estar em risco. Então tudo indica que da mesma forma que aconteceu lá, vai acontecer agora de novo. Por quê? Porque eles falam que o Nibiru, esse planeta, ele gasta em média de 3.500 a 3.600 anos para fazer essa volta. Ele vai e volta, ele vai e volta. A história dos egípcios lá, quando Moisés estava lá, aconteceu em torno de 3.550 anos, mais ou menos. Porque se você somar, nós estamos no ano 5.993, menos 2.448, quando Moisés recebeu a lei, bate aí, ó, 3.500 alguma coisa. Então, o ciclo está completando novamente. Então, Nibiru vai passar, a história está se repetindo.
O anjo da morte passou lá. Tudo indica que foi Nibiru que passou lá naquela noite. E Satanás estava agindo espiritualmente, matando os egípcios. Só que agora vai ser literal. Ele vai estar passando por cima, sua cauda vai atirar meteoros para a terra. Asteroides vão estar batendo na terra quando ele estiver passando. E ele vai mexer com tudo e vai haver gritaria. O que acontece no meio da gritaria? O povo se agita e eles desaparecem. Quem desaparece? O filho varão. O filho varão, porque no livro de Apocalipse capítulo 12 fala: o dragão se deteve em frente da mulher para devorar o filho, quando o Nibiru estiver posicionado em cima da terra e na frente da constelação de Virgem. Acontece o arrebatamento do filho varão. Por quê? Nessa tradução aqui vai dizer assim: eles podem morrer de repente no meio da noite, estremecem violentamente e falecem. Até os poderosos são removidos, mas não por mãos humanas. Não por mãos humanas, por quê? Porque é Ial dos exércitos que vai tirar os poderosos. Quem é os poderosos? O filho varão. Já lancei de vídeo aí falando que a força da mulher está no filho varão. O filho varão é que é poderoso. Quando a mulher der a luz ao filho varão, a força dela acaba, a força da igreja acaba. A força da igreja está no sal da terra que está dentro dela, no filho varão. Filho varão é que é forte. Por isso que no livro de Joel, capítulo 2, fala assim, ó: nunca houve um povo poderoso como esse. Na sua frente a terra vai virando um caos. Quando Ial estiver descendo com o filho varão, vai vir exterminando tudo. Então nunca houve um povo poderoso como esse, o filho varão. Então aqui está dizendo: os poderosos desaparecem, mas não por mãos humanas, porque é Ial dos exércitos que vai tirar ele na hora que o exterminador estiver passando. Então lá tem o exterminador. No Novo Testamento também tem o exterminador. E aí depois nós vamos ver que ele passa à meia-noite. Nós vamos ver. Então tá. Vou dar sequência agora. Então agora nós vamos falar da meia-noite. Da meia-noite. Êxodo 11, versículo 4 diz assim. Aqui diz assim: Moisés disse, assim diz Ial: à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até os primogênitos da escrava, que está a mor, e até mesmo os primogênitos do gado. Então aqui eles morreram lá, os primogênitos de Faraó. Os primogênitos de Israel ganham o livramento. Porém o Eterno falou: ó, vai ser à meia-noite que vai passar o exterminador aí. À meia-noite. Aí no versículo, deixa eu pegar aqui, ó, no versículo 12, versículo 29, fala que no meio da noite, à meia-noite, Ial feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Então, a hora do exterminador passar é que horas? É à meia-noite. E a hora do primogênito ganhar o livramento, o filho varão ganhar o livramento, então, é que horas? É à meia-noite. Eu mostrei para os irmãos que lá em Israel, o relógio, a meia-noite deles pode ser aqui, ó, às 18 horas. Por quê? Porque nós é a 00 hora. Tá aqui. Nós é a 0 hora. Se o texto estiver falando da meia-noite de Israel, que muda às 18 horas, que lá quando é 18 horas e 1 minuto já é um novo dia. Nós aqui quando é 0 horas e 1 minuto, aí o que acontece? Aí é um novo dia para nós, não é isso? Nós quando chega 18 horas e 0 horas e 1 minuto, é um novo dia. Eles quando chega 18 horas e 1 minuto, é um novo dia. Então, se o Eterno estiver falando da meia-noite aqui, tudo indica que vai começar o nascimento de parto da mulher lá, às 18 horas, lá na constelação de Virgem. Que vai começar aqui o nascimento, isso é certeza. Não é que tudo indica, vai começar lá, porque nós vimos lá no programa estelar que está nascendo aqui, às 18 horas. Vou até colocar a foto do programa estelar e mostrando a criança sair. Vou colocar 18 horas e 55 minutos. E vou colocar 0 horas e 55 minutos para mostrar para os irmãos que não muda nada, que a criança está nascendo também, mesma coisa, lá na constelação de Virgem, está nascendo também. Então o que acontece? Se for às 19 horas e 55 minutos, aqui no Brasil será 7 horas da noite. Será 7 horas da noite, será 19 horas da noite, porque nós temos diferença de 5 horas para Israel. Se for contar às 18 horas, aqui no Brasil vai ser 13 horas da tarde. Então vamos lá, meia-noite. Agora eu vou pegar aqui. Eu só queria mostrar para os irmãos que não vai mudar nada. Se pular para 7 horas da noite, porque tudo, se for a meia-noite de Israel, a meia-noite, às 0 horas da meia-noite de Israel, não muda nada. Nós estamos dentro do mesmo jeito. Então vamos pegar aqui. Então estou mostrando que é a meia-noite. Agora o que eu quero pegar aqui para mostrar com respeito a isso? Por quê, meus irmãos? Porque a meia-noite é a hora que acontece a libertação. A libertação ela acontece à meia-noite. Interessante que esse estudo aqui
Foi ter uma irmã lá que passou para mim, lá da Europa lá, irmã. Ela é uma besta lá, irmã que passou para mim lá. E aí eu já tinha essa questão da meia-noite comigo, eu já tinha feito esse estudo já. Mas agora complementou mais ainda. Então vamos lá. Atos 16, versículo 25. Vamos ver o que aconteceu à meia-noite ali no livro de Atos 16, versículo 25, diz assim. Pela meia-noite, Shaul, em oração, cantava louvores ao Criador, enquanto outros presos os ouviam. De repente, sobreveio um terremoto. Está mostrando que no dia do arrebatamento vai haver um terremoto. Provavelmente à meia-noite. Porque quando o Nibiru estiver passando, eles falam que vai estremecer tudo. Vai haver um terremoto. E o que está escrito lá no livro de Ageu, capítulo 2? Fala assim, mais uma vez farei estremecer os céus e a terra. Farei tremer os céus e a terra. Então entrará as coisas preciosas das nações. O que é as coisas preciosas das nações? É o filho varão. Vai entrar onde? Lá na glória. Por isso no livro de Salmos fala assim, abri os portais, porque está entrando uma nação justa. É o filho varão. Foi justificado pelo Yahshua, pelo sangue de Yahshua. Pela meia-noite, Paulo estava orando. Aí veio o versículo 6. De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas do céu vai ser aberta para o filho varão entrar. O filho varão vai entrar. E os grilhões de todos soltaram-se. Aí tá vendo aí, irmãos? Então, aí ó, acordando e vendo as portas abertas. Então, vai haver um terremoto, as portas do céu vão ser abertas e nós vamos ganhar a libertação. Por isso que no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36, Yahshua disse assim, quando começaram a ver todas essas coisas acontecerem, olhai para o céu, olha para o céu, porque a vossa libertação se aproxima. A libertação ela acontece então nessa hora, meia-noite acontece a libertação. Viu aí que Paulo estava louvando? E na meia-noite é a hora de louvar o Eterno também. Vamos, Thaís, Salmo 119, versículo 62. A meia-noite é a hora de louvar o Eterno. No livro de Juízes, capítulo 7, versículos 19 e 20, diz que quando Josué chegou no arraial dos inimigos para vencer eles ali, ele chegou à meia-noite. E diz que eles tocaram trombeta para poder vencer os inimigos deles. O que significa, Romano? Significa que vai haver toque de trombeta. O Eterno vai tocar a trombeta para que aconteça o arrebatamento. Então, houve toque de trombeta e os inimigos deles foram derrotados. Satanás vai ser derrotado, bem nessa hora. Satanás e os seus anjos caíram. Agora eu vou estar lendo o livro de Ruth, capítulo 3, versículo 8, diz assim, à meia-noite, o homem começou a tremer, e quando se inclinou para a frente, viu uma mulher deitada aos seus pés. Ele me perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, sua serva. Estenda o seu manto sobre a sua serva, pois o meu mestre é resgatador. Então Ruth era uma mulher estrangeira. Ela chegou lá na terra de Israel na época da colheita da cevada, porque a cevada representa o filho varão, que vai ser colhido na época da Páscoa. Tá entendendo, meus irmãos? Na Pessa, no dia 15 de Nissan. Então, Ruth chegou lá na época da colheita da cevada. Ruth era uma mulher estrangeira, porque a igreja de Yahshua é formada pela maioria do povo estrangeiro. Paulo disse que ele foi enviado para pregar o evangelho aos gentios, aos estrangeiros. Então a igreja é formada pela maioria de estrangeiros, de gentios. E aí diz assim, Ruth, ela foi até Boaz. Boaz é uma tipologia de Yahshua, ele era um judeu, um Yaldim. Então a igreja estrangeira, ela vai casar com Yahshua. E olha o que fala aqui. À meia-noite o homem começou a tremer. E quando se inclinou para a frente, é Yahshua se inclinando. Ali ele está se inclinando para quê? Para poder receber a sua noiva, receber a igreja fiel. Ele está se inclinando para poder resgatar ela. Olha o que ela fala aqui agora. Viu sua mulher deitada aos seus pés. É a igreja clamando, prostrada aos pés de Yahshua, clamando para ele, para acontecer o arrebatamento, para acontecer o resgate dela. Olha o que ela fala assim. E ele perguntou, quem é você? Ela respondeu, sou Ruth, sua serva. Estende o teu manto sobre a sua serva, pois o mestre pode resgatá-la, pois o mestre é resgatador. Então ela vai estar clamando pelo resgate e Yahshua vai se inclinar para resgatar ela. Que horas? Meia-noite.
Está entendendo, meus irmãos? Meia-noite. Então, meus irmãos, agora chegou a hora de revelar o dia do arrebatamento dos primogênitos, do filho varão. Só que antes eu quero estar lendo aqui em Colossenses, capítulo 2, versículo 17, nessa tradução aqui. Aqui o apóstolo Shaul ele diz assim: tudo isso é apenas sombra daquilo que virá. Tudo isso é apenas sombra daquilo que virá. É apenas sombra daquilo que há de acontecer. O apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul diz: tudo que aconteceu com eles no Velho Testamento são sombra das coisas que hão de acontecer no Novo Testamento. Então vamos lá agora. Eu mostrei para os irmãos que lá no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, lá tinha o Cordeiro. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, fala do Cordeiro. Lá fala que os primogênitos venceram o exterminador graças ao sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz que o filho varão, os primogênitos, eles vão vencer o exterminador, vão vencer a Satanás graças ao sangue do Cordeiro. Lá aparece o deserto. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, fala do deserto. Lá Israel, a mulher, lá aparece a mulher. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 6, fala também-se da mulher. Lá diz que a mulher foi levada com asas de águia para o deserto. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, diz que a mulher vai ser levada para o deserto com asas de águia. Lá também aparece o exterminador. Em Apocalipse 12, versículo 3 e 4, aparece o grande dragão vermelho, o exterminador. Lá no livro de Êxodo, eles saíram às pressas, fazendo uma referência ao arrebatamento. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, diz que o filho varão foi arrebatado para o trono do Criador. Então tudo que está lá está no Novo Testamento. Tudo que está lá está no Novo Testamento. Lá diz que o dragão queria pegar os primogênitos. Ele não queria pegar a mulher, ele queria dragar, ele queria matar os primogênitos. No livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 e versículo 3 e 4, diz que o grande dragão vermelho, o exterminador, ele vai se deter em frente da mulher, querendo pegar o primogênito. Então tudo que está narrado lá, está narrado no Novo Testamento. Lá diz que os primogênitos, eles saíram no dia 15 de Nissan em um sábado. Eles saíram no dia 15 de Nissan, num dia de sábado, para entrar na terra do descanso, no dia 15 de Nissan, em um sábado. Onde está isso, amigos? Isso está no livro de Números, capítulo 33, versículo 3. E está também no livro de Josué, capítulo 5. Mostra que eles saíram no dia 15 de Nissan, num dia de sábado, para entrar na terra do descanso, num dia de sábado, no dia 15 de Nissan. Assim vai acontecer com o filho varão. Ele vai ser arrebatado no dia 15 de Nissan, em um sábado. Para quê? Para poder entrar na terra do descanso, que é lá na glória. Está revelado o dia do arrebatamento do filho varão. Porque os primogênitos, eles saíram do Egito no dia 15 de Nissan, em um sábado, para entrar na terra do descanso no dia 15 de Nissan, num sábado. Êxodo 32, versículo 11 também fala isso. Então, meus irmãos, essa questão de que ninguém sabe o dia e nem a hora, caiu por terra. Agora o mais magnífico de tudo, é que quando eles entraram na terra do descanso, Yahshua estava lá com uma espada desembainhada, esperando ele chegar lá. Quando Josué viu ele, Josué perguntou: você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? E Yahshua disse: não, eu sou o príncipe dos exércitos de Yahweh. E tira a sandália dos pés, porque este lugar aqui é terra santa. Josué prostou-se diante de Yahshua. Assim vai acontecer com o filho varão. Ele vai chegar na glória e a primeira pessoa que vai ver é Yahshua. Yahshua vai dizer para ele: você chegou no lugar santo. Tira a sandália dos seus pés, porque você está em terra santa. E o filho varão, ele vai prostrar diante de Yahshua e vai dizer: você é meu rei, é meu mestre. E na graça da paz do eterno, o arrebatamento é dia 15 de Nissan. Ninguém tira isso de nós.